Senhor já tem revelado uma palavra ao coração do Gabriel nesses dias, da qual faz parte da sua história, da sua vida, de tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida do Gabriel. Que o Senhor derrame sobre ele a tua unção e que venha contagiar os nossos corações de uma forma poderosa e positiva. Que saiamos desse lugar cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu amor e cheios da convicção de que o Senhor falou conosco, através da sua graça e da sua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Grande satisfação estar aqui de novo. Pedido da minha mãe novamente para eu falar mais devagar, para todo mundo conseguir entender bem. E também estender um pedido de desculpas, porque eu estou meio saindo de um resfriado, barra gripe, barra rinite. O Tainan teve um dia aí que ele me diagnosticou remotamente. Estava lá trabalhando, coitado, mandando mensagem para ele, e ele se prontificou aí a tentar me ajudar. Então, vira e volta, talvez eu dê algumas tossidas, eu até deixei uma garrafinha de água aqui para eu poder beber, então, só deixando já avisado para não causar tumulto, como o pastor disse. E durante o ano, gente, eu tive diversas experiências que foram maravilhosas na minha vida, porque é muito bom você estar na igreja, sentindo a presença de Deus em um ambiente de comunidade, mas é muito mais poderoso quando você está no seu dia a dia e você sente Deus no cotidiano, no simples. E eu estava assistindo um seriado que tem por aí, que chama Desafio Sob Fogo. Não sei se alguém conhece, mas é um pessoal que se desafiam aí para fazer forjas de armas medievais, de diversos tipos. Daquele jeito que pega o metal e tudo mais e transforma em outra coisa. Pedi para o Pedro desligar, que eu vou mostrar duas fotos ali para vocês, com um leve questionamento, que não está dando para enxergar aqui sem apagar. Então, apaga da frente também, Pedro, por favor. Vou até sair da frente aqui. Meu primeiro questionamento hoje, gente, é essas duas imagens, esses dois objetos, essas duas coisas, batendo o olho para eles ali. Eu pergunto para vocês, vocês gostam disso? Vocês amam isso? Ora, mas o que é isso? Muitos de vocês nem devem saber o que é isso. E batendo o olho, realmente, parece o quê? Parece um pedaço de pedra. E passa a imagem. E isso. Quem daqui ama um carro? Ou uma joia? Ou algo tecnológico? Certo? Porque tudo é feito de minérios, né? Então, essa é a premissa do meu início de palavra hoje. Pode acender de volta, Pedro. Então, eu estava assistindo lá, Desafio Sob Fogo, imaginando. Os caras estavam pegando os minérios, transformando eles em ferramentas de diversos tipos. E eu pensando, isso não é tão diferente da vida cristã. E eu comecei a analisar. E já faz certo tempo já que eu estou remoendo isso aqui dentro de mim, pensando. No que isso se encaixa na nossa vida? E eu fui fazendo anotações, pensando mais. E daí, essa semana, eu conversei com o pastor e resolvi juntar todos esses pensamentos e trazer aqui para a igreja. E existe uma sequência de passos que são feitos para se transformar um minério bruto em algo que possa ser utilizado. Primeiro passo de todos, você tem que tirar o minério da onde ele está. Então, nesse caso, acho que todo mundo já deve ter visto a imagenzinha de uma mina, né, o pessoalzinho com aqueles capacetes amarelinhos lá, pegando a picareta e pá, tirando. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia você tem retroescavadeiras, a mineração já não é mais em cavernas, né? É em espaços amplos, inclusive a gente tem um exemplo da Alcoa, que faz mineração ali em poços, né? Então, o primeiro passo na produção de uma ferramenta que utilize minério é a extração do minério. E como eu disse, eles ficam agrupados em um local e eles devem ser extraídos. E esse local é o quê? Ele é sujo, ele é de difícil acesso, muitas vezes. Por ser sujo, ele é impuro. E não é só uma impureza, né? Vão ser várias. Então, pode ter cascalho, pode ter areia, terra, outros minérios além daquele que você deseja. Então, uma vez que está extraído, você também tem outro processo que você deve fazer, que é o de refino. Então, uma vez que você obtém ali todo aquele minério bruto, a indústria precisa realmente separar o que eles necessitam e o que eles não necessitam.
até estava pulando aqui, mas eu deixei separado também um versículo bíblico, dois na verdade, sobre a extração do minério e como que isso é traduzido na vida cristã. Por quê? A nossa vida também pode ser comparada com estávamos em um local impuro e precisávamos ser extraídos. Estávamos no pecado. E uma vez no pecado, a gente está em um local que é de difícil acesso. É um local sujo, de diversas impurezas. E o versículo que eu separei é de Efésios 2, os dois primeiros versículos. Na minha tradução aqui é a NVI, então se alguém quiser acompanhar, provavelmente esteja um pouco diferente, mas é Efésios 2, o 1 e o 2. E diz a palavra: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, como eu disse, a gente estava preso no pecado, assim como o minério está preso na terra, nas minas. E uma vez que o minério é removido, como eu disse, ele tem que passar pelo processo de refino. Inclusive, a gente canta uma música aqui que é justamente isso na vida cristã, que é: és o fogo que refina. Pelo fogo quero ser provado, purificado. É a mesma coisa. O minério, ele é pegado, todos os pedaços daquelas imagens que eu mostrei, ele é levado numa caldeira, ele é esquentado, ele é colocado numa ferramenta que é tipo um copinho. Hoje ele chama cadinho, mas ele também é chamado de crisol. E até uma expressão que é usada no inglês, que a gente não costuma usar no português, para situações difíceis que nos renovam, que nos trazem algo que a gente aprende, algo que faz a gente se tornar pessoas melhores. Quando a gente passa por uma provação, eles também costumam utilizar essa situação, é um crisol. A gente não usa essa expressão, mas é curioso que em outro idioma tenha a expressão utilizando as mesmas coisas aqui que eu estou falando nessa analogia, né, de forja de ferramentas com minérios e a vida cristã. Então, voltando à lógica aqui, esse minério ele é colocado nessa caldeira, ele é derretido, colocado nesse crisol para ser separado das impurezas. Essa é a parte 1 do refino. E a parte 2 é assim que ele é colocado no molde, onde ele já vai ser feito, qual é a ferramenta dele, o pessoal fica lá, enquanto ele está meio quente, martelo, e bate no minério, diversas vezes. E diversas vezes. Ou seja, para ser refinado, o minério ele apanha muito. E ouso dizer que é a mesma coisa na vida cristã. Durante o nosso processo de refino, a gente é provado muitas vezes por Deus. Porque Ele quer que a gente por si mesmo veja que os nossos caminhos não são aqueles que Ele deseja para nós. Então, nessa ideia, Jesus foi o nosso crisol. Ele nos separou do pecado, nos refinou. E 1 João, capítulo 1, perdão. 1 João, capítulo 1, os versículos 7, 8 e 9, expressam justamente isso. O processo de refino do metal é essa caldeira, é esse crisol e é esse martelo. Mas o nosso processo de refino é o que está escrito aqui. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo bem conhecido de todos. Então, esse é o nosso processo de refino. É reconhecer: Pai, eu pequei. Purifica-me. Porque a gente estava no pecado. Só que o pecado, diferentemente do minério, ele nunca sai da gente. Então, um pedaço de nós está lá, na mina. Diferentemente do minério. E durante aqui, o que eu estou falando, vocês vão ver que tem os paralelos, mas tem as diferenças. E eu quero elucidar tanto as comparações de igualdade quanto de diferença. E uma vez refinado, como eu disse, eles já colocam na forma para se transformar aquilo que se deseja de ferramenta. O minério está quente, e como eu disse, vai batendo com um martelo, e ali vai se formando aquele utensílio. Eu deixei aqui como exemplo uma espada, mas podem ser várias coisas, né? Um garfo, uma cerca,
uma panela, tudo que utiliza ferro, assim, né, nesse exemplo que eu peguei, daria para fazer essa analogia. E não tem como não pensar em modelagem de minérios, modelagem de coisas, sem lembrar da passagem em Jeremias, a passagem do oleiro. Porque Deus é o oleiro. Então, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Está em Jeremias 18, versículo 6. Então, Deus nos molda. Nesse exemplo, Ele é o nosso ferreiro. Ele está ali, Ele pegou a gente, Ele está nos modelando. E essa modelagem ela é constante, porque ela nunca se encerra. Nós somos uma ferramenta que é utilizada, mas nós não atingimos um fim de fato. A gente sempre está sendo usado. E é o importante aqui dos toques finais. Acho que eu estou me perdendo um pouquinho aqui, deixa eu tomar uma água. Casa cheia hoje, gente. Dá um pouquinho de nervoso. Mas os toques finais da ferramenta, que é uma vez que ela tem a forma, no exemplo da espada, para que serve uma espada? A espada ela é usada em guerra. Na verdade era defesa pessoal, mas guerra. Para que se usa a espada então? Para se cortar. Então você precisa que ela consiga cortar. Você precisa que ela não quebre ao fazer isso. Você precisa que ela seja resistente também para não só não quebrar, como não lascar. E você precisa que ela mantenha o fio de corte o máximo de tempo possível, para ter uma boa vida útil para ela, né? Então são todos esses processos que fazem um minério se transformar em uma espada. E a gente tem isso na nossa vida também, porque precisamos do fio de Deus, precisamos sermos afiados, porque a gente precisa estar no mundo sabendo o que dizer. Não simplesmente a gente aceitamos Jesus e continuamos do mesmo jeito. Precisamos aprender o que Deus fala para a gente e realmente internalizar a vontade dele para saber passar adiante. Eu vejo isso como sendo o nosso processo de afiamento, seja lá se é isso como fala. Enfim. E como eu disse, a espada, ela, no decorrer do uso dela, ela perde o fio, ela lasca. Não tão usualmente, mas elas também entortam. Acho que eu até pulei aqui acho que eu não fiz a anotação e lembrei. Durante a moldagem do minério também, o ferreiro ele pega o molde já quase pronto e ele coloca a espada no óleo quente. E isso serve para deixar o metal mais enrijecido. Ou seja, para ele aguentar a pancada. Então veja bem, o minério foi para o fogo para resistir a pancadas. Não é o mesmo com a gente? A gente é provado para a gente poder aguentar mais provações. Eu não lembro se foi conversando com o pastor, mas é muito usual a gente ter essa comparação, né? Se a gente ora para Deus pedindo por paciência, não vai brotar paciência na nossa vida. Ele vai colocar situações para que a gente desenvolva paciência. Se a gente quer oportunidades, na verdade a gente não pede para oportunidades, né? A gente quer o fim, a gente não quer a jornada. Então, eu quero prosperidade financeira. Deus não vai brotar dinheiro na tua frente. Ele vai te dar os meios de você chegar ali. Então, Deus nunca faz alguma coisa sem que exija algum tipo de trabalho. Isso é fato. Então, novamente, uma provação é colocada por Deus nas nossas vidas para que a gente possa sair delas enrijecidos, prontos para aquele trabalho que Ele deseja fazer uso da gente. Então, novamente, somos ferramentas que estamos sendo forjados constantemente por Deus para algum propósito. Muitas das vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito. Já tive essas conversas com minha mãe, e ela sempre achou que o meu propósito... Posso até conversar com o pessoal, quem quiser saber um pouco da minha história, né? Mas, resumindo bastante, quando eu era criança eu quase morri por uma doença. O jeito que eu fui curado foi estranho. Até hoje foi um diagnóstico estranho, ninguém sabe dizer exatamente. Foi pneumonia, mas uma pneumonia bem estranha, novamente estranho. Com Deus tudo é estranho, né? Quando não dá para a ciência explicar. Mas a minha mãe sempre disse, Deus te salvou por algum propósito, Gabriel. E ela sempre achava que era ministério de louvor. Eu estou aqui já na igreja tocando há bom tempo, né? Mas esse ano já é a segunda vez que eu prego. E, assim, tem sido uma boa experiência. Vamos ver para onde que Deus leva isso. Mas Deus
Dizendo tudo isso porque Deus constantemente nos prepara para coisas que a gente, às vezes, nem está preparado para, nem imagina, né? Quantos de nós aqui já deve ter se pego pensando assim, poxa, olha onde que eu estou hoje, há 20 anos atrás eu nunca imaginava que eu estaria aqui, nesse momento agora, do jeito que eu estou. Tremenda é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, as semelhanças entre a forja de ferramentas e a vida cristã, acho que já ficou bem claro. É bem nítido, quando você para pensar assim, né? Principalmente essa parte de fogo, que você coloca ali para enrijecer. Mas tem uma principal diferença, que eu volto para as imagens que eu coloquei ali no começo. Essas dali que estão ali. Muitos daqui, como eu disse, talvez não imaginava que aquele ali fosse, não, volta, ferro e ouro. Como eu disse no começo, tá, mas e daí? Só que quando a gente vê no que esses minérios podem se transformar, aí a gente já vê com outros olhos. A principal diferença entre a forja de objetos feitos com minérios para a vida cristã é que Deus, quando nos olhou, Ele já olhou com outros olhos quando a gente estava lá na mina. Quando a gente estava em pecado, Ele já conhecia a gente por nome. E Ele olha para todos os que ainda não foram alcançados por Cristo, por todos esses minérios que estão aí grudados no pecado, e Ele também os ama. Eu já falei aqui acabei pulando, mas enfim. A vida cristã é essa, gente. É uma constante renovação. Se caso a gente erra, que muitas vezes a gente entra em pecado, Deus sempre está disposto a nos moldar novamente, como é o texto do oleiro. Deixa eu ver aqui. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Isso é o que Deus faz em nossas vidas. Então, mesmo quando entramos em pecado, quando fazemos algo que a gente sabe que a gente pecou e a gente pede perdão para Deus, para que Ele nos refine novamente, como eu disse, Ele nos refaz para os propósitos dEle. E nada está fora dos propósitos de Deus. E se a gente já está na forma que Ele nos deseja para aquele dado momento, Ele nos tempera, aquele processo que eu falei do óleo, chama têmpera. Ele nos fortalece. Porque vão vir pancadas na vida. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas Ele nos prepara para elas. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos afia para que a gente tenha sabedoria e saiba discernir a verdade de todas as mentiras que estão no mundo. E tudo isso Ele faz para que a gente possa cumprir a ordenança de Jesus. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, se a chapa está esquentando para alguém aqui, eu exorto que tenham fé. Que essa chapa esquentando pode muito bem ser Deus limpando a sua vida de tudo aquilo que Ele julga como dispensável. E esse ano eu tive um exemplo disso. Eu tive vários amigos que acabaram naturalmente se desvencilhando da minha vida. Um foi morar para outra cidade, outro começou a estudar. Isso naturalmente fez eu ter mais tempo para as coisas de Deus. Então, muitas das vezes, quando algo é dispensável, Deus já mostra para a gente, isso já não vai mais te agregar. Naturalmente a gente já vai ir para outro rumo. Se a vida está difícil, e parece que a única coisa que a gente faz é apanhar de todas as direções, isso pode ser um sinal de que Deus está moldando a gente, para que a gente possa ser essa ferramenta certa que Ele deseja usar para a obra dEle. Se durante o decorrer da nossa caminhada cristã, a gente já sentir que já tomamos tanta pancada, e a gente se sentir abalado, abatido, destruído com a nossa fé em frangalhos, como se a gente já não tivesse mais propósito, a gente deve se animar. Pois como eu disse, Deus pode e vai
nos reforjar. Pois sempre há algo para ser feito no reino de Deus. E para finalizar aqui, se a gente se sente preso aos nossos costumes, e é uma vida que não mais nos satisfaz, isso pode acontecer mesmo a gente já frequentando a igreja, porque comigo foi assim. Eu tive quantos anos aqui até o ano passado? Muito tempo. E esse foi o ano de virada na minha vida. Então, quando a gente chega nesse ponto de sentir no nosso interior que a gente não pertence mais a essa mina, a esse lamaçal que é o pecado, tem esse texto que eu acho ele muito forte, de Isaías 43. Mas agora, assim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Louvado seja o nome de Deus, porque antes mesmo de a gente sequer nascer, antes de aquela mina ter a gente no pecado, Ele já nos conhecia por nome. E Ele já tinha um plano maravilhoso para cada um de nós. Basta que a gente peça, Deus, tire-me daqui, que sozinho eu não consigo. Essa é a minha exortação para todo mundo, gente. Acredite no poder de Deus, e Ele pode transformar as nossas vidas. Manifesto tua glória, vem derramar, eu quero mais, com teu fogo me consome, vem queimar este altar, eu serei um vivo sacrifício a ti, és o fogo que refina, ó vem me consumir, pelo fogo eu quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui, pelo fogo eu quero ser provado, purificado, entrego o que sou a ti, Senhor, eis-me aqui. Vem limpar minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por ti e só por ti. Meu coração, quero queimar por ti e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por ti e só por ti. És o fogo que refina, ó vem me consumir, és o fogo que refina, ó vem me consumir. Obrigada, Jesus. Deus, eu não sei como estão os corações nessa noite, mas muitas das vezes, ó Deus, nós precisamos das provações para sermos transformados no nosso coração, que muitas das vezes é prepotente, é orgulhoso. E como os cânticos que nós louvamos aqui, ó Deus, nesta noite, tem a ver com quebrantamento, tem a ver com entrega, tem a ver com renúncia. Nós reconhecemos a nossa dependência diante de Ti. E está aqui os Teus filhos. Sonda cada coração, visita cada coração, faz a Tua obra em cada vida, Senhor, segundo a Tua vontade.
Revela o teu amor, revela a tua graça, revela a tua bondade, a tua fidelidade, as tuas misericórdias, porque essa vida é muito passageira. A tua palavra nos diz que somos como uma neblina, um conto ligeiro nessa vida, Pai. Sabemos que um dia teremos um encontro com o Senhor, e conforme a tua palavra revelada aos nossos corações, que haja, Senhor, despertamento espiritual sobre aqueles que ainda dormem, sobre aqueles que ainda não entenderam a revelação da tua graça. E por isso, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, faz a tua obra, Senhor. Batiza, ó Deus, os corações aqui com a unção do teu Espírito. Batiza, ó Deus, com a tua graça, com a tua salvação, com o teu amor. E que haja, Deus, algo novo. Viemos, ó Deus, a vivenciar e a experimentar a tua bondade em todos os dias da nossa vida. Nós declaramos isso pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Que refina, ó, vem me consumir. Obrigada, Jesus. Minhas mãos E o meu coração, quero queimar por ti, e só por ti. Aqui estou, sacrifício sou. Quero queimar por ti, e só por ti. glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Você pode aplaudir a Jesus.